Olá pessoal dos terceiros anos da Escola Mário Borelli Tomás, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos de Sociologia e hoje eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre um pouco dos conteúdos que nós vamos estudar e algumas orientações para esse terceiro bimestre, bem como focaremos na nossa primeira aula. Vamos lá? Eu estou enviando a vocês um cronograma dos estudos que nós vamos realizar ao longo desse bimestre. Ele está por datas, está o que nós vamos estudar em cada uma das aulas e nós teremos, assim como nós já temos feito, uma semana para a aula teórica, outra aula para atividade, realização de exercícios sobre a aula teórica. Essa semana exclusiva para atividades eu vou chamar de atividade avaliativa e para cada semana eu vou estar propondo um tipo diferente de atividade. Então eu peço que vocês leiam esse cronograma, sigam ali as orientações que estão disponíveis para que nós consigamos prosseguir muito bem e dar um bom andamento ao nosso novo bimestre. Como lá diz as orientações, eu vou estar aqui revendo algumas com vocês. A teoria poderá ser apresentada por videoaula, como é esse o caso, ou por outra metodologia pertinente, como um artigo, ou uma videoaula pronta do YouTube, uma videoaula feita por mim, e assim por diante. As atividades deverão ser entregues no prazo estabelecido. E aí vem um lembrete importante. Caso você não consiga, por algum motivo, colocar ali na plataforma, dentro do prazo, você precisa me comunicar antes de encerrar esse prazo. Porque assim que acabou o prazo para a entrega das atividades, toda atividade que for entregue depois não vai ser aceita. Então você precisa me entregar dentro do prazo estabelecido. A plataforma ela automaticamente já me mostra qual aluno que não entregou ou aluno que entregou com atraso. No caso, atividades em atraso não serão aceitas, apenas as entregues até a data estabelecida. E aí, como já está ali nas orientações que eu estou enviando a vocês, caso você não consiga entregar uma atividade, você deverá aguardar para as orientações que virão da coordenação pedagógica, da direção e da Secretaria de Educação sobre como vocês procederão para entregar atividades em atraso, se vai haver algum tipo de recuperação ou como será o procedimento adotado. Combinado? Qualquer dúvida que vocês tenham no horário das aulas de Sociologia, que nós estamos na segunda-feira, das 21 às 22 horas, por enquanto, né? Pode ser que ocorra alguma alteração, mas no horário em que eu estou disponível ali, vocês podem estar me procurando, que com certeza eu estarei esclarecendo qualquer dúvida que vocês possam ter sobre o conteúdo ou sobre o nosso cronograma. E agora vamos então para a nossa aula 1. O tema geral dessa nossa aula desse nosso bimestre, qual é a organização política do Estado brasileiro. E hoje, especificamente, a nossa videoaula 1 é sobre o Estado e governo. Bom, para iniciar eu vou fazer aqui algumas perguntas e você tenta aí responder para ver se você consegue responder elas, ok? Quantos estados fazem parte do Brasil? Qual é o nome do nosso estado? Em qual estado nós moramos? Qual é a capital do estado no qual nós moramos? Mais uma pergunta aí. Você saberia dizer quantos municípios fazem parte do estado no qual nós moramos? E qual que é o tamanho desse nosso estado? Você tem mais ou menos uma noção? Além disso, você sabe mais ou menos qual é a população atual desse nosso estado? Quantos senadores representam o nosso estado lá no Senado Federal? Para iniciarmos então, após esse pequeno quiz aí que vocês realizaram, espero que vocês tenham conseguido compreender mais ou menos, eu não vou dar resposta, então se você por acaso não conseguiu aí responder alguma dessas opções, recomendo que você dê uma procurada em alguns websites confiáveis sobre isso, ok? Mas vamos lá, para iniciar, você sabe qual que é o nome do nosso país? Você sabe? Se você respondeu apenas Brasil, está parcialmente correto, ok? O nome do nosso país, na verdade, é República Federativa do Brasil. Quando nós dizemos em República Federativa do Brasil, nós dizemos que existem federações. São os estados que nós temos. Cada estado tem a sua participação em um conjunto, em um aglomerado, que é o Brasil, que é o país. Então o Brasil ali é uma junção de diferentes federações que estão ali unidas, cada um com suas características específicas, e aí elas se unem para que formem juntas um país. E aí nós também sabemos que temos divisões menores, como são os municípios de cada um dos estados. Eu vou estar lendo para vocês então o que seria de modo geral um estado. O que quer dizer estado? E quando eu estou falando estado agora, preste atenção.
Estado com letra maiúscula, ok? Quando nós falamos de Estado com letra minúscula, nós estamos nos referindo aos estados, por exemplo, brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e assim por diante. Agora, quando eu me refiro ao Estado com letra maiúscula, eu me refiro a uma república federativa, como exemplo, o país Brasil. Vamos lá então. Uma definição abrangente de Estado, com letra maiúscula, seria uma instituição organizada política, social e juridicamente, ocupa um território definido e, na maioria das vezes, sua lei maior é uma Constituição escrita. É dirigido por um governo soberano, reconhecido interna e externamente. Quando nós falamos isso, nós dizemos especificamente sobre ser reconhecido pelas pessoas que moram nesse local, nesse estado, e pelas pessoas que moram em estados externos, outros países. Sendo responsável pela organização e pelo controle social, pois detém o monopólio legítimo do uso da força e da coerção. Então aí, olha só alguns aspectos interessantes que quando nós nos referimos ao Estado com letra maiúscula. Em primeiro lugar, o Estado é uma instituição que possui uma organização interna, e nós temos. Para existir, ele depende de um território, ou seja, de um espaço geográfico que seja definido. Além disso, ele geralmente é organizado segundo leis escritas numa Constituição. No caso, nós temos a nossa Constituição e estudamos sobre ela no último bimestre. Além disso, ele é dirigido por um governo reconhecido, como eu já disse para vocês, internamente e externamente por outros estados, outros países. E o Estado também ele é responsável pela organização e pelo controle de toda uma sociedade, no caso a sociedade desse Estado, porque ele é o único que pode manter forças armadas, no caso nós temos aí o Exército e Força Policial, e ele tem legitimidade ou autoridade para impor a ordem pela força, no caso o monopólio legítimo do uso da força e da coerção, conforme prerrogativas, não é a qualquer momento, prerrogativas da lei vigente e dispostas no contrato social, na Constituição desse Estado. Então, para esclarecer um pouco mais, olha só uma segunda definição de Estado. O Estado é uma sociedade de pessoas chamada população, em determinado território, sob a autoridade de determinado governo, a fim de alcançar determinado objetivo, o bem comum. Agora, algo importante de nós lembrarmos é a diferença, então, que é o intuito dessa aula sobre Estado e poder. E governo, aliás, me desculpem. O Estado com letra maiúscula é o nosso país, é a nossa República Federativa do Brasil. E quando nós falamos do governo, o governo, na verdade, é o quê? Não é o mesmo que Estado. O governo é o poder do Estado dividido em funções, geralmente representado por diferentes poderes, como Executivo, Legislativo e Judiciário, a fim de cumprir a Constituição, a fim de cumprir ali aquele contrato social que existe para as pessoas que fazem parte desse Estado, que fazem parte desse país. Então, o governo são os departamentos responsáveis pelo cumprimento da Constituição. E o Estado é, de modo geral, então, o país. Vou ler então para vocês um pouquinho para nós entendermos como é que funciona o nosso governo, né? Porque nós temos aí então que governo são as pessoas ou instituições responsáveis pelo cumprimento da Constituição. Olha só que interessante esse texto. Os vereadores municipais, deputados estaduais, deputados federais e senadores exercitam a função legislativa, investidos em seus mandatos. Prefeitos, governadores e presidentes da República, a exemplo de outros, exercem o poder de administrar, garantir a segurança do território, lançar impostos sobre a população, realizar obras que beneficiam tal população em matéria viária, educacional, sanitária ou cultural, ou ainda executam atividades de fiscalização e controle, o chamado poder de polícia, exercitam o poder e a função executiva. Por fim, juízes, desembargadores e árbitros, entre outros, com o poder de julgar, de acordo com as leis vigentes, os conflitos na esfera pública ou privada, exercem o poder judiciário. Lembrando que mais para frente nós teremos uma aula específica sobre esses três poderes que fazem parte do nosso Estado de modo geral, que são os poderes do Estado. A aula de hoje foi específica para nós abordarmos um pouquinho sobre a diferença entre Estado e governo. Qualquer dúvida é só me chamar no horário das aulas. Um abraço, tchau, tchau.